Graça e paz, igreja. É muito bom poder estar com os irmãos mais uma quarta-feira para que possamos dar assim continuidade ao nosso estudo bíblico, Desafios da Vida Cristã. Hoje vamos dar sequência à parte 2 do estudo passado. Nós introduzimos aí em Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12, uma parte do nosso estudo, onde nós vamos dar sequência. Então é a parte 2, é a sequência dos slides que nós usamos na semana passada. Como tinha bastante conteúdo, a gente já tinha passado um pouco do nosso tempo, do nosso horário, digamos assim, para que o estudo não se delongasse muito, como acabou infelizmente acontecendo. Então nós vamos fazer a parte 2 do estudo passado, tá bom? E nós esperamos que esse tempo de estudo, na continuidade do estudo, continue sendo um tempo proveitoso, compreendendo mais um desafio relacionado à vida cristã. Antes da gente dar início ao nosso estudo, quero convidar você para que feche os seus olhos e assim possamos nos colocar diante do Senhor em oração, para que Ele dirija, para que o Santo Espírito do Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, para que a palavra do Senhor seja compreendida corretamente. O que às vezes acontece por meio de uma compreensão meramente humana é não entendermos aquilo que de fato Deus deseja nos ensinar por meio da sua palavra. Então nós não queremos ter nenhuma interpretação equivocada da palavra do Senhor. Então nós precisamos essencialmente da direção do Espírito Santo do Senhor. Então a palavra de Deus, ela não pode ser compreendida pelas vias humanas. Então o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Então nós precisamos da ação dele em nossas vidas, né, neste momento em que teremos de estudo, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos orar. Deus, colocamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, no tempo que teremos agora de atenção e aprendizado na Tua palavra. Que nós, ó Deus, estejamos com os nossos corações preparados como um solo onde será plantada a tua semente e que haja em nossos corações um solo favorável para esta semente, a fim de que ela cresça e produza bons frutos. Então, ó Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações e que sem o Senhor nós não podemos compreender a Tua palavra, a Tua vontade. Então nós carecemos da Tua graça, do Teu favor, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor, trazendo, ó Deus, esta luz, a Tua palavra, para que possamos enxergar com clareza, livres de qualquer pré-julgamento ou um julgamento meramente humano, mas que venhamos a Deus pela direção dele, compreendemos toda a verdade do Senhor. Então, cuida de cada um de nós, usa a minha vida e que o tempo, de fato, seja um tempo onde seremos, a Deus, agraciados pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Então, convidamos você para que você possa aí abrir a sua Bíblia mais uma vez em Tiago 4, de 1 a 12, e assim nós vamos dar sequência aí à nossa leitura bíblica no texto, como sempre fazemos, tá bom? De 1 a 12. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados,
para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então temos aí, queridos, a leitura. Nós não vamos nos deter a toda a exposição já feita na semana passada, relembrando todos os pontos em detalhes, né? Temos aí no verso 2 e 3 o primeiro desafio que nos propõe uma reavaliação das nossas motivações pelas quais a gente se relaciona com Deus e nos relacionamos uns com os outros. Essa relação, muitas vezes, de interesse acaba se tornando a causa das brigas e contendas por causa do coração corrompido que visa exclusivamente os seus próprios benefícios. Nos versos 4 e 5, Tiago abordou aí o segundo desafio quando tratou da necessidade de uma revisão também acerca do nosso conceito de fidelidade cristã. De fato, a quem servimos? Essa é a pergunta que envolve os versos 4 e 5. Porque quem se faz amigo de Deus, naturalmente se faz amigo do mundo, ou vice-versa. Não dá para termos as nossas vidas divididas entre uma amizade com Deus e uma amizade com o mundo. Nos versos 6 e 7, Tiago abordou o terceiro desafio da vida cristã, quando ele então relacionou aí a construção de uma vida cristã baseada em humildade e submissão a Deus. Então, sem dúvida alguma, um grande desafio, justamente pelo fato daquilo que a gente vem tratando nos versos anteriores, de algo que existe em nosso coração, que naturalmente deseja nos elevar sobre as outras pessoas, o nosso orgulho, a nossa cobiça, aquela mente, né, onde a gente acha que a gente é alguma coisa, somos superiores uns aos outros, né? A gente acaba humilhando as outras pessoas, porque então a gente acaba se colocando numa posição superior, né, a essas pessoas que convivem conosco, e às vezes esta posição, esta postura, até mesmo para com Deus. A gente não mais se coloca como servos de Deus, muitas vezes a gente se coloca como Senhor, e a gente então a gente não pede alguma coisa, mas a gente acaba querendo impor que Deus faça alguma coisa. Aquela frase que nós vemos muito, né, em alguns pregadores aí neopentecostais, a questão da determinação. Fala assim, eu determino que seja assim. Então essa não é uma postura de submissão a Deus, não é uma posição nem de humildade, mas de soberba. Então Deus resiste a esse tipo de pessoa, né? Mas concede graça aos humildes. Então essa postura contribui positivamente para que as relações entre irmãos em Cristo elas sejam preservadas de todo tipo de investida diabólica. Por quê? Porque o diabo ele usa essa brecha para poder entrar nas nossas vidas
e destruir as nossas relações com Deus e com o próximo, não é? Comunhão, destruir a comunhão e a unidade cristã. A questão como diz o texto, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, o nosso estudo ele propõe apresentar 5 desafios, não é? Para que a gente possa vencê-los. Não dá para eliminá-los, não dá para não enfrentá-los, mas quando nós então nos deparamos com esses desafios, a nossa atitude deve ser enfrentá-los. Na nossa própria força? De jeito nenhum. Nós não podemos vencer esses desafios sem a ação de Deus, sem que Ele nos auxilie, sem que Ele vá à nossa frente como nosso general, nosso rei, aquele que então nos garante a vitória. Então, quando isso acontece, nós então nos tornamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e por nós se entregou, nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E é assim que nós confirmamos a autenticidade da nossa fé, quando nós vencemos esses desafios, quando nós dependemos de Deus para essas questões. O desafio que vamos continuar trabalhando, a parte 2 do nosso estudo, é construirmos uma vida cristã tendo por base santidade e quebrantamento de coração. Então, mais um desafio que envolve essas duas questões relacionadas a uma postura de santidade, a uma vida de santidade, que tem também como característica, né, quem é santo naturalmente tem um coração completamente quebrantado e contrito. Né? Então não há como, por exemplo, dizer que nós somos pessoas separadas por Deus, que vivemos em santidade, se possuímos um coração endurecido, embrutecido, insensível à voz de Deus. Nós não procuramos fazer aquilo que Deus nos coloca na sua palavra para que possamos nos parecer cada dia mais com seu Filho Jesus Cristo. Então uma coisa está relacionada à outra, uma coisa está atrelada à outra, a questão de santidade e também no quebrantamento de coração. Os versos 8 e 9 são os textos que nós vamos continuar meditando. O texto diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esses são os textos que nós vamos continuar focando. Lembrar rapidamente aqui o que nós já trabalhamos a semana passada, mas na sua proposta geral, nos 2 textos, né, os 2 versículos que nós trabalhamos, Tiago está abordando uma questão importante que então permeia todo o texto. O que envolve os versos de 1 a 12? Relacionamento com Deus, um relacionamento marcado por intimidade, um relacionamento marcado por compromisso com Deus. Então a ideia do relacionamento é de que existe uma via de mão dupla, ou seja, as duas partes envolvidas devem necessariamente aí investir os seus recursos, investir esforços para que este relacionamento seja edificado, consolidado. Então, se uma das partes nesta proposta relacional não cumpre com a sua obrigação, digamos assim, esse relacionamento ele não vai para frente. Esse relacionamento ele não progride. Esse relacionamento não vai trazer nenhum tipo de expectativa boa, não é? Para que seja uma relação que possa perdurar muito tempo. Então, quando nós vemos que da parte do outro não tem nenhum tipo de interesse, de dedicação, onde a gente percebe que o outro deseja profundamente manter esta relação, o que acontece com a gente?
a gente vai acabar se tornando desmotivado. Naturalmente, se a gente deseja e a outra parte não quer esta busca por intimidade, por relacionamento, que é apenas um coleguismo, digamos assim, sabe aquele relacionamento de oi, tchau, não é? De conhecido, eu conheço fulano de tal, porque de repente ele mora na minha rua, eu sempre estou passando no bairro, sempre o encontro, então eu cumprimento. Mas não é um relacionamento de intimidade, de comunhão, quando eu paro para conversar com essa pessoa, quando eu dou atenção para ele, quando eu ouço falar das suas vitórias, das suas lutas, quando eu me importo com ele, quando eu o chamo para que ele possa conviver comigo, participar da minha casa, comer ali, participar de um almoço, de um lanche, que as nossas famílias possam também se envolver. Isso é um relacionamento de intimidade e de comunhão. Então, é fundamental que as duas partes possam investir aí recursos e os esforços para que ele seja um relacionamento edificado. Então, no que diz respeito aos desafios da vida cristã, o crente precisa enfrentá-los. Como eu já disse anteriormente, não dá para a gente fugir desses grandes desafios, não é? Então, como? Na dependência da ação de Deus, o qual providencia absolutamente todos os recursos necessários para que a gente possa vencer esses desafios, tá bom? Então, nessa relação com Deus, nessa relação com os nossos irmãos em Cristo, nós temos em Deus, em Cristo, tudo aquilo que a gente precisa para consolidar as nossas relações com Deus e com o próximo. Isso não vem de nós, claro que tem um esforço, mas nós somos impulsionados, induzidos pelo Espírito Santo de Deus a desejarmos ardentemente nos aproximar de Deus, que é o nosso texto, né, que nós estamos trabalhando. O Espírito Santo de Deus, ele leva o crente a desejar se relacionar com o povo redimido, com o povo resgatado por Deus. Então, nós temos uma alegria de estarmos juntos. Então, por exemplo, nessa pandemia, nós fomos impedidos do nosso contato, do nosso convívio uns com os outros. E para quem tem um relacionamento íntimo com Deus, para quem tem um relacionamento íntimo com os irmãos em Cristo, eles sentem profundamente isso. Eles sofrem quando não podem estar uns com os outros. Então, infelizmente, nós temos visto, não apenas na nossa igreja, mas como um todo, que essa pandemia acabou isolando completamente algumas pessoas da igreja, membros da igreja que não estão participando de maneira nenhuma, no mínimo das atividades que a igreja proporciona, sejam os cultos online, sejam os estudos bíblicos, que são gravados, que são enviados para que os irmãos possam participar, daquelas reuniões que nós fazíamos no aplicativo, e aí então ali a gente podia ver um ao outro pela câmera, poder matar um pouco a saudade, ouvir a voz do irmão. Algumas pessoas estão completamente alheias à vida espiritual da igreja, então não é uma pessoa que pode ser identificada, caracterizada como alguém que preza pela intimidade, alguém que busca intimidade e compromisso com Deus e busca naturalmente compromisso com os seus irmãos em Cristo. Continuando, lembremos que está sendo travada uma grande batalha no campo aí do relacionamento e da amizade, como nós vimos no verso de número 4, os esforços humanos estão sendo questionados quanto ao local de emprego dos mesmos, enquanto que o crente se esforça, que emprega os seus recursos e deposita os seus corações, os sentimentos, as suas vontades, os seus desejos numa relação com o mundo, automaticamente despreza um relacionamento de intimidade com Deus, se tornando, ao invés de amigo, um opositor de Deus. Quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, nós estamos trabalhando aqui uma oportunidade de posicionamento.
aonde é que você deseja estar. Se é com o mundo, se posicione. Se é com Deus, se posicione. Quem se posiciona a favor de Deus, naturalmente está entrando numa batalha com o mundo. E não é fácil isso, porque o mundo vai tentar seduzir, o mundo vai tentar nos atrair para ele, e assim, quando a gente cede a essas paixões, a essas tentações, o mundo sabe qual que é o nosso ponto fraco, vai tentar nos seduzir, e o nosso coração aí vai então estar sendo quebrantado em favor dessas propostas que o mundo então nos traz. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Continuando, Tiago então inicia aí no verso de número 8 com uma condicional divina nessa proposta relacional, a qual se fundamenta em responsabilidades cristãs, que é tudo aquilo que nós já vimos anteriormente, não é? Reavaliação relacional, fidelidade espiritual, postura de humildade, submissão total a Deus, santidade, quebrantamento de coração. Todas essas são responsabilidades de alguém que foi resgatado por Cristo. São grandes desafios, mas desafios que são importantes, fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então, são esses desafios que forjam o caráter do crente, a maneira como nós agimos, como nós reagimos em face às lutas, não é? Os grandes desafios da vida cristã, que vão dizer que tipo de crente eu e você nós somos, tá bom? Então precisamos compreender aí as nossas responsabilidades cristãs. Então, segundo o autor, intimidade com Deus começa quando tomamos a iniciativa de buscarmos a Ele em face de uma compreensão clara acerca de quem Ele é e daquilo que Ele fez por nós. Então, como que nós vamos ter este anseio, este desejo de poder nos aproximar de Deus? Justamente compreendendo esta graça manifesta, aquilo que Ele fez por cada um de nós em detalhes, compreender a nossa própria condição, onde nós nos encontrávamos, para onde que nós iríamos, qual era o nosso destino eterno, percebendo então o amor de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo, na entrega, na vinda de Jesus Cristo, para poder se sacrificar por cada um de nós, para que nós não fôssemos condenados pelos nossos pecados. E fora isso, ainda desfrutamos de inúmeras bênçãos espirituais, como Paulo diz, nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, agraciados com toda sorte de bênçãos. Então isso faz, ou precisaria fazer, com que nos aproximássemos de Deus e também, naturalmente, nos aproximássemos uns dos outros, tá bom? Então nós só vamos ter essa intimidade com Deus quando a gente desejar, quando a gente tomar essa iniciativa de compreender o que Ele fez por nós, e aí então nós vamos nos dirigir até Ele, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Então é importante ressaltar que Deus não está implorando por um relacionamento, mas deixando claro aos homens as responsabilidades e os privilégios, tem direitos e deveres, não é? Quanto à compreensão da graça compartilhada e de se viver, então, uma relação de exclusividade, é aquilo que a gente colocou no começo lá, esta fidelidade espiritual, não é? Essa amizade com Deus exige, naturalmente, essa exclusividade. Então, dessa forma, ele pode se posicionar ou como amigo ou como inimigo de Deus. A graça de Deus, ela não pode ser barateada, como infelizmente tem acontecido com algumas pessoas, ou seja, desvalorizada. Se o crente não se aproxima espiritualmente, se posiciona espiritualmente ao lado de Deus, se aproximando dele em um relacionamento de fidelidade, não há qualquer possibilidade de comunhão. É aquilo que eu falei.
se uma parte não busca, não deseja isso, claro que a relação ela vai acabar se esfriando e vai morrer. Então, a graça valorizada, ela se expressa em mudança e transformação de vida, a qual, enquanto nos aproxima de Deus, nos afasta do pecado. Então, um relacionamento próximo a Deus vai nos afastar completamente do pecado. É isso que nós precisamos buscar. Então, nós paramos aqui na semana passada, vamos dar prosseguimento aqui, então, ao nosso estudo, a continuidade do nosso estudo. Então, Tiago procura levá-los à compreensão de seu estado pecaminoso. Então, isso é importante para quem deseja se aproximar de Deus. Se faz necessário uma compreensão do nosso estado de corrupção, do nosso pecado, como que o pecado de fato nos afasta de Deus. Então, Tiago está fazendo isso. Entendam que o pecado que habita, como o apóstolo Paulo mesmo reconhecia esta luta, essa batalha travada internamente, né? Ele chamava isso do mal que habita em mim. E enquanto eu e você não tivermos essa compreensão deste mal que habita em nós, do nosso pecado, não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Então, cujas práticas, elas não correspondem àqueles que se identificam de fato como amigos de Deus. Uma posição de orgulho, de soberba, de altivez, de cobiça, de inveja, isso não faz parte do povo redimido, não é? Então, todos os pecados cometidos por eles já foram expostos à cobiça, inveja, egoísmo, orgulho, etc. Agora, o autor apresenta outras atitudes que precisam ser adotadas a fim de que um relacionamento de intimidade com Deus possa ser, de fato, estabelecido. Então, quais são aí outras atitudes que precisam ser adotadas por mim e por você para que esse relacionamento possa ser de fato estabelecido? Essa é a proposta que nós vamos trabalhar daqui para frente, a fim de nos aproximarmos mais de Deus, ok? Limpeza das mãos. Nós estamos vivendo aí um tempo de purificação, não é? Para que esse vírus ele não se espalhe. Uma das coisas que foi exigida de cada um de nós foi fazermos essa asepsia das nossas mãos, não é? Sempre em contato com alguma coisa. O uso do álcool gel, a gente vai lavar as mãos, teve até um videozinho, né? Ensinando o procedimento mais completo, digamos assim, para a limpeza das mãos. Eu acho que você deve ter visto esse vídeo mostrando em detalhes. Por quê? Porque há lugares em que esse vírus ele pode ficar se não houver uma limpeza, uma purificação completa das mãos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então a palavra utilizada por Tiago, ela faz uma referência direta ao Antigo Testamento, onde o culto que seria prestado a Deus, ele precisava ser realizado mediante um ato prévio de purificação cerimonial. Então nós temos aí essa cultura judaica trazendo para nós um ensino daquilo que deveria ser necessário previamente realizado antes de uma proposta cultual. Então temos o texto de Êxodo 30, 19 a 21, nós não vamos ler aqui, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, você pode acompanhar ou nesse momento ou depois para um estudo mais detalhado. Então, o ofício sacerdotal exigia pureza, vida de santidade, antes de se apresentar diante de Deus. Então, há algumas coisas que eram feitas lá no Antigo Testamento que nos trazem alguns princípios importantes para a nossa postura cultual, digamos assim. Então, se vamos cultuar a Deus, nós sabemos que a adoração não está restrito a momentos ou dias das semanas, mas é um estilo de vida. Então, se nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade, nós precisamos nos portar de tal forma que a nossa vida seja marcada por pureza, por santificação. Então,
se estamos adorando continuamente, a nossa vida precisa continuamente estar pura, purificada, santificada, tá bom? Então a tenda do encontro é um local que representava a presença santa de Deus, a qual é separada do pecado. Por isso o pecador que se aproximava de Deus deveria fazê-lo após passar por um ritual de purificação. A purificação das mãos nada mais é do que uma manifestação visível, externa, de um estado de purificação interna. É algo que se faz exteriormente como uma manifestação, uma prova de algo que é real, não pode ser meramente ritual, mas precisa ser algo sincero do nosso coração. Aquilo que nós fazemos externamente representa aquilo que nós vivemos interiormente. Mateus capítulo 15, versos 18 a 20. Esse texto eu quero compartilhar com os irmãos. Eu acho um texto bem interessante e a gente vai ver como que este texto ele ajuda, contribui para a nossa compreensão. Então eu peço para que você rapidamente abra aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. A Bíblia deu problema aqui, não quer mais abrir. Então eu vou ter que abrir pelo celular aqui, irmãos. Mateus capítulo 15, versos 18 e 20. Agora vai aqui. Mateus 15. Veja comigo aí, acompanhe comigo a leitura. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então Jesus ele foi muito questionado, digamos assim, quando em algumas oportunidades os seus discípulos não se purificaram cerimonialmente. Era um ato comum o lavar das mãos para participar então das refeições e os religiosos acabaram então questionando Jesus Cristo ali, os seus discípulos, acerca do cumprimento de um ritual religioso, de um ritual cerimonial. E aí então Jesus Cristo traz essas palavras aqui dizendo que não é o que entra, mas é o que sai, porque é do coração do homem que sai absolutamente tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que contamina espiritualmente o homem. Então Jesus está tratando, obviamente, de uma questão espiritual. É claro que não lavar as mãos pode trazer contaminação para o nosso corpo. Isso é um princípio que nós já conhecemos, mas Jesus não está tratando de uma contaminação do corpo, mas da alma, do coração. Então, mas na mentalidade judaica, eles tinham isso também relacionado aí com uma contaminação espiritual. Então, nós precisamos entender, buscar aí esses princípios para que aí então a gente entenda que absolutamente tudo aquilo que a gente faz de forma exterior precisa representar algo interior. A adoração é isso. Nós levantamos as nossas mãos, nós vamos e damos os nossos dízimos e ofertas, nós nos relacionamos com as pessoas e tudo aquilo que a gente faz nessa proposta cultural, ela precisa ser algo real do nosso coração. Então, não pode ser feito por fazer, senão não tem qualquer tipo de validade diante de Deus, que é aquele que nós estamos, então,
propondo adorar. A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus absolutamente é impossível a gente enganar a Deus, tá bom? Então nós entendemos aí a questão da necessidade da purificação das nossas mãos. Tiago agora ele retorna à necessidade de avaliação do coração humano. Então ele saiu de uma questão comportamental, algo externo, para um problema interno. Então ele está focando de onde de fato vêm as brigas. A causa desta batalha, desta guerra existente ali entre os crentes ali. Então, devido às práticas pecaminosas já destacadas por ele anteriormente, Tiago qualifica a mente e o coração dos seus ouvintes como sendo uma mente ou um coração dividido. Então, esse tipo de coração, esse tipo de mente, como já tratamos anteriormente, é adúltero pelo fato de desejar dividir o seu espaço com dois senhores dentro dele. O que é impossível, segundo a proposta de Deus no seu relacionamento com o homem. Então, mais uma vez a gente vê Tiago enfatizando aqui, não podemos jamais ter esses dois tipos de amigos. Ou nós somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo. Não dá para ter essa mente, esse coração dividido, quando os nossos sentimentos estão sendo compartilhados com esses dois lados. E porque esses dois lados são opostos, eles são inimigos entre si, e eles visam destruir. Nós estamos nesse meio aí. E nós estamos, muitas vezes, dividindo a nossa adoração. Nós já tratamos anteriormente, destacando isso como uma espécie de idolatria. Não é? Tiago destacou isso como adultério espiritual, porque o nosso Deus, ele o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, e então ele exige que nós adoremos somente a ele, a adoração ou fidelidade exclusiva. E o mundo deseja que a gente esteja satisfazendo as exigências, as propostas que ele nos faz. E assim a gente se afasta de Deus, assim a gente se afasta uns dos outros. O relacionamento de intimidade que Deus deseja ter conosco não será possível sem exclusividade. Um coração dividido é um ambiente com dificuldades de submissão pelo fato de haver uma disposição vã de tentar agradar os dois senhores, né? Não tem como agradar os dois. Então, uma mente só pode ser unificada quando existe um único Senhor reinando, o qual deseja reinar em um ambiente purificado, santo, né? Livre de qualquer contaminação ou influência secundária. Então, nós estamos envolvendo no texto aqui busca por relacionamento com Deus, intimidade e comunhão com Deus. Como que isso será possível? Quando nós tivermos um ambiente totalmente favorável para a habitação do Espírito Santo de Deus, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas, e aí então cada um de nós procurando buscar agradar apenas a Ele. Então é isso que Tiago está propondo aos seus ouvintes aqui, tá bom? Então, dessa forma, poderemos desfrutar da plenitude deste relacionamento. É o que eu espero que você esteja procurando também. Este relacionamento com Deus é um relacionamento que eu creio que a gente poderia estar desfrutando muito mais, muito além daquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já desfrutamos. Para que haja possibilidade, é o que nós já estudamos e vamos continuar estudando mais para frente em Efésios, é uma vida cristã abundante, e só poderemos ter uma vida cristã abundante a partir do enfrentamento desses desafios relacionados à vida cristã, onde nós vamos estar procurando investir
todos os nossos recursos, todos os nossos esforços neste relacionamento com Deus e neste relacionamento uns com os outros. Então, a purificação dos corações tem a ver com as motivações ou as intenções puras e corretas, ok? Não se trata apenas de uma mudança de hábitos, de ações, mas de mente e de coração. É ir direto ao ponto. Da onde vêm as brigas e contendas que há entre vocês? É superficial o problema? Foi o que ele me disse e tal. Não, nada disso. Não é? São fatores de influência, mas não são a causa do problema, das brigas e das contendas. Então, não se trata apenas de uma mudança de hábitos, de ações, mas é preciso mudar a nossa mente e o nosso coração. É o que o apóstolo Paulo falou, Romanos 12, 1 e 2, não é? Não dá para ter intimidade com Deus se o meu coração está manchado, sujo com mágoas, ressentimentos, ódio, desejos de vingança, indiferença, inveja, cobiça, divisões e tantas outras coisas. Então, quando o apóstolo Paulo fala para limpar o coração, isso tem a ver com tirar do nosso coração o que concorre, o que compete ou o que atrapalha a livre ação do Espírito Santo nele. Então, é necessário excluir completamente, destruir completamente, perceber, né, termos essa clara percepção de que o mal que habita em nós, ele precisa ser vencido no poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo também fala nesta mortificação da carne, né, a qual ele morreu para a carne, mas agora ele vive para o Espírito, né, pelo Espírito. Então nós precisamos compreender, ter uma compreensão clara disso, para que aí então a gente possa buscar investir neste relacionamento. O segundo destaque que fazemos no texto, versos 9 e 10, segundo a perspectiva de Tiago, representam a expressão visível de um coração que passou por um processo de limpeza e purificação. Esta é a consciência de alguém que compreendeu de forma clara as mazelas de sua vida de pecado e os malefícios causados no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós estamos vendo uma postura, não é? A postura que devemos ter, né? Nos entristecer, né? Profundamente, termos essa compreensão da falta que Deus faz nas nossas vidas, nesse distanciamento de Deus, como isso nos consome, né? Nós ficamos como se estivéssemos num deserto, morrendo de sede, né? Como o salmista mesmo diz, que a minha alma tem sede de ti, ó Deus, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. É assim que nós precisamos ficar. Então essa é a consciência de alguém que compreendeu essas mazelas da sua vida de pecado, os malefícios causados no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Então a transformação dos sentimentos de alegria em tristeza, de riso em choro, só é possível quando somos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado e de como ele afeta diretamente as nossas relações, não é? Então, quando é que a gente vai ter essa expressão visível de tristeza, dessa conversão de alegria em choro, de alegria em tristeza? Quando, de fato, a gente compreender que o nosso pecado, ele é destruidor nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Mais uma vez, Tiago ressalta a necessidade de se assumir uma postura de humildade para com Deus, aquele que é o único que tem o poder para restaurar o pecador arrependido e exaltá-lo a uma posição de glória. Um coração sensibilizado ao tratamento de Deus é o que torna possível um relacionamento de intimidade e plena comunhão com Deus. Um coração ensinável, quebrantado e contrito, ele se torna
então ele consegue ouvir de forma clara a voz de Deus. Quando Deus fala, ele consegue perceber, não é? Ele está sendo sensibilizado no seu coração para receber a palavra de Deus, para que aí então ela possa fazer ali o que é necessário para transformá-lo, para convertê-lo, então converter as suas ações, não é? Os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos, quebrantar o seu coração. Isso é o que nós já tratamos. Então, se humilhar, né? Um coração sensibilizado ao tratamento de Deus é o que torna possível esse relacionamento de intimidade e plena comunhão com Ele e uns com os outros. Se humilhar perante Deus é reconhecer a sua soberania e nossa total insuficiência, fragilidade e dependência de Deus. Por que a gente deve se humilhar diante de Deus? Porque nós sabemos quem Ele é, né? E nós reconhecemos quem nós somos e somos completamente frágeis, limitados e totalmente dependentes de Deus. A exaltação pós-humilhação, quando o texto diz que quando nós nos humilharmos, Ele nos exaltará, né? Então essa exaltação pós-humilhação não tem a ver com ficarmos em evidência, em comparação com os outros, como se estivéssemos num pedestal. Não vai nos exaltar para que a gente possa achar que é alguém, não é? Para que então a gente acabe humilhando o outro, né? Não, Deus me exaltou, agora eu posso humilhar as outras pessoas. Nada disso, não é? Mas sim com uma posição elevada, a qual nos aproxima mais de Deus, que nos faça enxergar além, mais longe, ter essa visão espiritual, né? Essa compreensão da onde de fato nós estaríamos sem a presença de Deus, sem a ação de Deus, né? Então essa posição que nos tira de uma visão limitada, autocentralizada ou egoísta, a qual impossibilita de enxergarmos a Deus e ao próximo, e até termos uma visão correta acerca de nós mesmos, né? O plano de Deus é nos levar a outro nível de relacionamento e intimidade. É apenas nesse ambiente que seremos protegidos de toda investida maligna. Como que a gente vai conseguir resistir ao diabo para que ele fuja de nós? Estando nesta posição elevada, onde somente Deus pode nos colocar. Então, se é uma posição onde eu me coloquei, não é? Certamente o diabo vai passar a perna em mim. E aí, então, o tombo vai ser maior. Quanto mais alto a gente acha que vai estar, maior será o tombo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Concluindo, queridos, o nosso estudo desta noite, ainda sendo de manhã aqui, nós temos para concluir alguns conceitos importantes que nós queremos compartilhar com os irmãos. Santidade e quebrantamento de coração nos coloca numa posição de total disposição para o agir de Deus em nós. Então é essa posição, essa postura que nós vamos adotar, que ela vai tornar possível uma aproximação de Deus. Sem elas, isso é impossível. Uma vida cristã autêntica é aquela que abre mão de viver a própria vida para que Deus viva e reine em nós. Então a gente, como o apóstolo Paulo mesmo diz, a vida que agora vivo, não a vivo mais, né? Mas vivo por aquele que por mim morreu e se entregou por mim. Então, alguém que deixou de viver para si e alguém que agora passa a viver a vida de Cristo, ou a vida de Cristo passa, então, a viver nele. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, confiança, não é? No Filho de Deus, na obra de Cristo. Compreender que aquilo que Ele fez por nós é o que nos capacita a vivermos a vida que Deus deseja que a gente viva. Então, se for por cada um de nós, nós não temos condições nenhuma de vivermos uma vida que satisfaça a Deus. Aceitar o desafio de viver em santidade e quebrantamento de coração
é impedir que as influências do mundo e as investidas de Satanás não encontrem um solo para que produzam seus frutos. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como que isso acontece? Quando nós nos submetemos a Deus. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito. É assim que nós seremos completamente protegidos de qualquer tipo de influência nas ofertas que o mundo tenta fazer para cada um de nós. E nós, então, encerramos nesta noite o nosso estudo, que nós possamos continuar refletindo, meditando acerca da nossa postura em face aos grandes desafios da vida cristã, sabendo que essa submissão a Deus, esse coração quebrantado, ele é um desafio importante, necessário para cada um de nós. Não tem como continuarmos vivendo uma vida inflada, não é? Essa vida nesse autoconceito sobre a gente mesmo, achando que a gente é alguma coisa, que por tudo aquilo que a gente já alcançou, aquilo que a gente já conquistou na nossa vida, em termos financeiros, em termos intelectuais, a nossa posição, os bens que nós já adquirimos, isso nos torna alguma coisa, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo mesmo falando, eu sou, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, se eu sou o que sou, tenho o que tenho, eu devo isso a Deus. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na sua vida, essa compreensão da nossa total necessidade, da nossa total dependência de Deus, para que Ele possa então nos elevar a uma posição onde nós estaremos mais próximos a Ele. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Um bom final de noite para você. Que Deus continue a sustentar a sua vida, a abençoá-lo grandemente, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.